O Via Justiça de hoje é sobre os crimes contra a economia popular na pandemia. Em destaque, a agiotagem. Nossos convidados, o desembargador Anacleto Rodrigues, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Négis Rodarte, do Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. E eu começo perguntando para o senhor, desembargador Anacleto, esses crimes contra a economia popular nesta pandemia, o senhor acha que estão acontecendo em grande escala? Bom, eu acredito que deve estar, sabe? Porque esses crimes, desde muito tempo atrás, vêm acontecendo na nossa sociedade. Mas a lei é branda, sabe? A respeito. Porque o crime de usura e de agiotagem está previsto no artigo 4º da Lei 1521/33, né? 33? Acho que é. Está aqui a lei. Deixa eu só confirmar. Coisa rápida. 1951. 1933 é a lei de usura, é o decreto 22.626. Então, esses crimes vêm acontecendo, sim. Agora, há pouco tempo, eu tive conhecimento, foi noticiado pelo jornal O Tempo, uma operação do GAECO com as polícias civis e militares a respeito. Houve prisões de uma organização criminosa e que um dos objetos dessa organização criminosa era esses crimes de agiotagem, sabe? Agora, eu falo que a lei é muito branda pelo seguinte, porque envolve a pessoa, o cidadão particular ou pessoas, entes privados, e não instituição financeira, do sistema financeiro, porque aí já passaria a competência para a Justiça Federal. Mas eu falo que a lei é branda a respeito, porque esses crimes previstos no artigo 2º e no artigo 4º, que trata da agiotagem ou do crime de usura, ele é de competência do Juizado Especial de Pequenas Causas, ou seja, é crime de menor poder ofensivo. Então, cabe ao Juizado Especial a competência para cuidar desses crimes. Agora, quando é associado, ligado à organização criminosa, aí sim é da competência da Justiça Comum e vai para o Tribunal de Justiça. Doutor Négis, eu queria o comentário do senhor sobre essa fala do desembargador. A lei é branda, essa lei de 51. Qual que é a atualidade dela? Inicialmente, gostaria de agradecer o convite a mim dirigido e estou duplamente feliz pela oportunidade. Primeiro, poder aí, dentro de minhas limitações, contribuir com um tema tão relevante nesse momento difícil e cruel que assola a todos nós. E, em segundo lugar, por estar ao lado do professor e desembargador Anacleto Rodrigues. Eu costumo dizer que o crime de agiotagem, quando comprovado efetivamente, é um crime vil, é um crime covarde, é um crime repugnante. Ora, bem disse o desembargador Anacleto sobre a questão da pena, e aqueço, no caso específico, com o raciocínio do desembargador. O direito não pode ser estático, catatônico, ele deve acompanhar os avanços da sociedade. Mas nós sabemos também que existe sabiamente na lei, a lei de 1951, a figura de uma agravante quando esses delitos dentro da legislação de crimes contra a economia popular forem cometidos em grave crise econômica. E, no meu entender, nós estamos, sim, no momento, numa grave crise econômica, abraçando toda a comunidade, toda a sociedade brasileira. Mas eu gostaria de destacar que hoje a gente não vê mais denúncias exclusivas com relação ao crime previsto no artigo 4º da lei citada pelo desembargador, onde a pena é de 6 meses
a 4 anos. Por que isso? Por quê? O crime de agiotagem é o ventre de inúmeros outros delitos. Nós podemos citar aí ameaça, podemos citar lavagem de dinheiro, podemos citar organizações criminosas, podemos citar até mesmo crimes de homicídio em consequência de uma dívida. Então, efetivamente, o crime de economia popular, a agiotagem, é o ventre de outros delitos. Gostaria do comentário do senhor sobre isso, desembargador. Eu já ia pedir a palavra pela ordem. É que o doutor Nédis, é um prazer, doutor Nédis, eu faço meus registros com o doutor Nédis, é um prazer receber o convite aí para participar dessa reunião. Mas com relação ao equívoco, com relação à pena, porque vai de 6 meses a 2 anos. Porque se fosse de 4 anos, fugiria a competência do Juizado Especial de Pequenas Causas. Então, é de 6 meses a 2 anos a pena prevista no artigo 4º da Lei 1521/51. Concordo com o doutor Nédis quando ele fala que é um crime vil, um crime covarde, porque atrás desse crime estão as ameaças, a extorsão. Então, é um crime que tem que ser combatido com vigor, com veemência. Eu já tive uma experiência muito grande na área civil, quando eu fui juiz da 26ª Vara Civil, onde houve várias discussões a respeito de agiotagem, de cobrança de juros extorsivos, abusivos, e que eram, às vezes, agitados em sede de embargos à execução, porque os agiotas trocam títulos, então a pessoa fica vinculada ao agiota, ele vai cobrando em cima, a pessoa com muito custo consegue pagar os juros, mas o principal continua, então ele entra com a execução quando não tem mais condição de sugar o devedor, ele entra com a execução na justiça. Aí vai analisar, porque todo negócio jurídico está lá no Código Civil, requer agente capaz, objeto disso, forma prescrita e não defesa em lei. Então, sendo o objeto da cobrança ilícito, aí muitas das vezes são julgados procedentes os embargos quando dá para reduzir, a saber o valor realmente devido, é abaixado para aquele quanto. Quando não se sabe, anula-se simplesmente aquele negócio jurídico. Mas no crime é interessante, porque aqui nós estamos falando, na pauta que recebi do programa aí da reunião, fala das duas esferas, duas repartições, né? Sistema financeiro de um lado e entidade privada e o direito privado de outro lado. Quer dizer, o cidadão e a empresa privada e sistema financeiro, porque a competência já seria da Justiça Federal quando envolve o sistema financeiro. Agora, nessa seara, que é da competência da Justiça Estadual, quando se trata de um particular, um cidadão, uma empresa, aí sim nós vamos discutir na esfera particular, na esfera estadual, na Justiça Comum, seja do Juizado Especial de Pequenas Causas, ou seja, na Justiça Comum propriamente dita mesmo. Doutor Nédis, pois não. Olha que situação interessante. Desembargador Anacleto, a lei é de 1951. E hoje nós temos uma modalidade de crime altamente expressiva que já consta, ou melhor, nessa legislação de 51, que é o crime de pirâmide, cadeia financeira. Cadeia financeira. Onde se utiliza muito das redes sociais, da falsa promessa do lucro fácil. E esse crime já está previsto nessa legislação de 1951. Esse fator é altamente curioso, desembargador, porque esse crime de pirâmide induz a pessoa em erro, faz a falsa promessa do lucro fácil e tira por completo
todas as economias, principalmente daquela parte fragilizada e que se encontra endividada, mas já previsto em lei, muito embora, repete-se, a pena é por demais ínfima. Doutor Neves, me diga o seguinte, quantos por cento de juros os agiotas costumam cobrar e como que essa dívida de agiotagem ela pode virar uma bola de neve? Cara, tudo se inicia dentro da facilidade que a pessoa endividada acha que tem para buscar o valor necessário. Por isso que a pessoa é induzida em erro, que vale muito mais a pena buscar diante daquela necessidade que vive no momento, através de um agiota. Mas o agiota, efetivamente, quer uma segurança deste empréstimo. E no interior, eu sou de Lavras, sul de Minas Gerais. O que se vê muito é, vamos buscar, eu te empresto determinado valor. Um exemplo, chutando aqui, R$3.000, o cidadão tem um carro, um Fiat Uno, me deixa o documento, o recibo de seu veículo, transfere o veículo para o nome de terceiro, para dar uma aparente legalidade, e aí vai cobrando juros e mais juros abusivos. Temos caso, efetivamente, aqui, que o juro chegou até mesmo a 300%. 300%? 300%. É dura essa realidade. Por isso que há, né, a proteção tanto da esfera penal, como também, como muito bem citou o desembargador Anacleto, aquela vítima há de buscar o amparo junto à esfera civil também, juizados especiais, ou até mesmo a justiça comum, para erradicar, extirpar essa cobrança abusiva. Desembargador Anacleto, doutor Neves, nós vamos fazer um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje falando sobre os crimes contra a economia popular na pandemia. Em destaque, a agiotagem. Participam do programa o desembargador Anacleto Rodrigues, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Négis Rodarte, do Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais. Desembargador, no final do bloco anterior, o doutor Négis falou que chega a cobrança de 300%. Como que vira a bola de neve? O senhor falou anteriormente no bloco que, por exemplo, paga os juros, mas não consegue pagar o principal. Por que isso? Foi justamente, eu acho que é pela necessidade que a pessoa teve de recorrer a um agiota. E essa sociedade nossa atual, você vê que, às vezes, a dificuldade de obter um crédito, porque a pessoa, às vezes, tem um nome negativado, então se recorre a agiotas, e esse aproveita da necessidade da pessoa, da situação, para cobrar esses juros extorsivos, abusivos. Então, de forma que acontece isso mesmo que o doutor Neves falou, da pessoa passar um veículo para outro terceiro para garantir a dívida, ou mesmo colocar o imóvel que tem em nome de outra pessoa para garantir o pagamento. Então, é um crime vil, covarde, que não tem... o agiota, além de exigir essas garantias, está lá na Lei 1521, no artigo 4º, que fala do penhor exigido, quando esse penhor é próprio das instituições financeiras e não do particular, mas está lá. E eu gostaria de frisar apenas o seguinte: o que é que temos com relação a essa área privada aí, com relação a juros? Nós temos que o artigo 406 do Código Civil, ele faz remissão ao artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, que os juros legais são os juros exigidos pela Fazenda Pública Nacional, pela Fazenda Nacional. Ou seja, 1% é os juros que têm sido considerados juros legais. Então, é permitido cobrar o dobro
dessa taxa de juros, até 2%, desde que pactuado. Então, esses seriam os juros legais. Passou daí, é um ágio a mais. Então, nós temos que o seguinte, nós estamos falando da seara privada, do indivíduo, da empresa privada, e não do sistema financeiro, porque o sistema financeiro é permitido cobrar juros de acordo com a taxa de mercado, publicada pelo site do Banco Central. Tem um Conselho Monetário Nacional, que eles que fiscalizam essas taxas de juros. Então, você falar juros de cheque especial, juros de cartão de crédito, juros rotativo, que pode chegar a 300%, a 879%, como mencionado no jornal O Tempo, pode chegar, porque cobra-se juros compostos, e se a pessoa não paga, esses juros, além de serem computados no capital, além da capitalização dos juros, eles são cobrados, vai havendo a capitalização desses juros. Então, juros com prazo menor de 1 ano. Você vê aí, nós temos essa capitalização permitida pelo sistema financeiro, mais a taxa que se aplica na justiça, que tem se aplicado nessas revisões contratuais, é que os juros leva-se em comparação à taxa média de mercado. Então, você vai lá no site do Banco Central do Brasil, vê lá, cada banco, a taxa média de juros, porque a nossa Constituição está lá, garante a livre concorrência. Então, essa garantia da livre concorrência permite que os bancos cobrem juros dessa forma. E se extrapola muito a taxa média de mercado, a jurisprudência, inclusive em acordo repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, que, para limitar, para cortar, se os juros, além de serem cobrados juros compostos capitalizados, e se se chega a cobrar o dobro ou o triplo desses juros, há acórdão repetitivo que diz que pode ser abaixados a 1,5%. Ou seja, é permitido cobrar 150% da média de juros de mercado. Isso no sistema financeiro. Agora, no particular, cobrar 10%, 20% sobre o valor devido é muita coisa também. Né? Você vê, um mês, às vezes o agiota, o cidadão pega R$1.000 com o agiota e vai cobrar juros de 10%, ele já faz a pessoa assinar um cheque de R$1.100. A pessoa vai lá, depois de 30 dias, vai desconta o cheque, R$1.100. Ou então, entra com a execução. Mas, nesses crimes, o que eu queria registrar é o seguinte, no artigo 4º da Lei 1521/51, é exigido que se prove a habitualidade também desses empréstimos, sabe? Porque, na verdade, é o crime contra a economia popular. O que significa? Crime contra um determinado número de pessoas. Então, não é só aquela pessoa, atinge a coletividade. O crime contra a economia popular atinge a coletividade. Então, dessa forma, se o agiota tem esse hábito de emprestar dinheiro a juros, essa habitualidade deve ser comprovada. Às vezes, ele é absolvido porque não se comprovou a habitualidade. Aí tem que se ter também os dados completos, se o empréstimo foi por um mês, foi por quanto tempo, qual a taxa de juros, ver se enquadra naquele 12% ao ano ou 24%, como permite, desde que seja pactuada a taxa de juros. Okay. Então, de forma que há isso. A usura, o crime de usura pecuniária, o empréstimo em dinheiro, e há também o crime de usura, quando há ágio na permuta de moeda brasileira com moeda estrangeira, e se cobra um ágio em cima, e não propriamente o valor do câmbio. Então, esse crime de usura real. Desembargador, é dificultoso
reverter a cobrança de juros abusivos na justiça? É sim. Se é o quê? Eu não entendi bem. Dificultoso. A dificuldade é matéria de prova, né? Com relação ao agiota, sim, porque o agiota ele procura não deixar rastros. Então, de forma que ele vai eliminando os documentos. Inclusive, apenas uma ponderação, inclusive, quando pega o documento de determinado imóvel ou móvel, coloca em nomes de terceiros, sim, de laranja, para depois renegociar para o nome próprio. Isso Burla mesmo. Toda a situação. Isso mesmo. Com relação ao sistema financeiro, como foi dito aqui, com relação a juros extorsivos, se caracterizaria a agiotagem, teria que ver, sabe, doutor Neves, eu confesso ao senhor que não dei uma busca no site do Tribunal Regional Federal, porque envolve matéria de competência da Justiça Federal. Justiça Federal. Agora, no Tribunal de Justiça, eu tive a oportunidade de participar de câmaras cíveis, então a gente, nessas cobranças abusivas, sempre limitava a taxa média de mercado, sabe? E mandava restituir o valor. Não declarava nula a dívida, não é isso, desembargador? Apenas extirpava, eliminava os juros abusivos. Isso mesmo. E dando assim, permitindo, às vezes, até a compensação com valor realmente devido, né? Mas isso na seara civil. Agora, na seara criminal, isso tudo pode ser feito também. Quer dizer, eu não falo com relação à dívida, porque, na verdade, a sentença penal também é um título executivo. Então, é o que eu estava querendo frisar. Mas é um crime ligado, por exemplo, se você deve ao banco, pode haver juros abusivos, uma dívida enorme, uma bola de neve, mas você não é ameaçado, você não é extorquido. O agiota usa desse expediente, ele ameaça você, ameaça sua família, ele realmente cria uma intranquilidade no lar, na família, no seu convívio diário. O agiota, ele não tem limite. Eu sei de um caso, vou contar, em uma determinada comarca que eu passei, tinha um agiota que ele era um verdadeiro banco ambulante. As ações que ele tinha na justiça eram muitas. E foi numa época de crise que não deu conta também de restituir o valor, e ele, para se ver livre das cobranças, das pressões, ele requereu insolvência civil. E essa insolvência civil, a sorte minha é que, quando ele requereu insolvência, eu mandei bloquear os bens dele tudo. Inclusive, cartório de registro de imóveis constou lá a averbação do impedimento de transferência do imóvel e tudo. E depois apareceram pessoas requerendo o uso capião de bens imóveis que estavam impedidos de serem transferidos lá no cartório de registro de imóveis. Então, quer dizer, essas iniciais de ação de uso capião foram indeferidas de plano. Que confusão que isso causa, né? Porque se o imóvel está à disposição da justiça, não há que se falar em uso capião extraordinário. Deixe-me falar com os senhores agora, nós já estamos no final do programa, vamos partir para as considerações finais. Peço rapidamente, doutor Neves, o senhor as considerações finais. Perfeitamente. Não poderei aqui me omitir diante de uma colocação do desembargador Anacleto com relação à instituição financeira. Não teremos, entre aspas, aí, efetivamente, ameaça, extorsão. Ora, mas nós sabemos também que muitas instituições financeiras pedem o penhor, efetivamente, faculta o penhor de joias. Né? Nós temos casos aqui onde o penhor limpa todo aquele patrimônio, joias que pertencem à família, à raridade, para garantir um débito. Aí também eu enxergo que isso é, da mesma forma, repugnante, viu? Porque tem esse penhor, essa obrigatoriedade, limpa lá aquela maneira e mantém a cobrança dos juros abusivos. Mas eu gostaria agora de agradecer mais uma vez o convite e dizer, aproveitando o tema, que esse convite muito se assemelha àquela moeda falsa. Não empobrece,
quem os fez e quem as dá, mas dignifica muito quem recebe. E dignificou muito esse humilde advogado. Doutor Anacleto, o senhor agora as considerações finais, rapidamente. Realmente é uma questão a ser pensada aí. Eu fico preocupado no rumo que vai tomando a economia do nosso país, porque a gente vê no noticiário aí que para conter a inflação tem que se aumentar os juros, e aí cria-se essa bola de neve no sistema financeiro, nas instituições bancárias, quando a pessoa passa a dever, porque o banco se vale de todas as garantias, do penhor, como bem disse o doutor Neges Rodarte, da hipoteca, e o pior de tudo também, quando chega a tal limite, também cria-se uma bola de neve, há, às vezes, instituição financeira que cede o crédito para um particular. Isso já aconteceu, já havia acontecendo, sabe? Então, esse particular vai com a execução para obter aqueles juros que eram permitidos à instituição financeira. Isso tudo acontece. Então, é uma questão a ser pensada. Essa lei 1521 é uma lei que aquele legislador da época parece que tinha uma visão de futuro muito boa, sabe? Que, lamentavelmente, vai aqui a minha crítica, porque alguns textos legais deixam a desejar, mas acontece que essa lei está em vigor até hoje, já foi alterada por vários diplomas legais, como a Lei 1837, que prevê o crime contra a ordem tributária, o Código de Defesa do Consumidor, outras leis que tratam do condomínio em edificações a respeito de incorporações imobiliárias. Então, hoje essa lei foi muito alterada, mas ainda permanece a sua base, quer dizer, as normas que regem, que criminalizam, imputam sanções a essas condutas usurárias e de agiotagem. Senhor Carlos, eu gostaria também de agradecer muito me dignificou aqui, é uma honra para mim participar desse programa mais uma vez. A Fernanda, que tem tido paciência comigo, nossa produtora, porque eu não estou acostumado com esse aplicativo, então eu passei dificuldade realmente, mas nós estamos lá no tribunal, na 8ª Câmara Criminal, espero receber uma visita dos senhores lá, quando for ao tribunal, para tomar um cafezinho. Muito obrigado. Viu? Foi muito bom, viu, participar com vocês. Muito obrigado, agradeço enormemente. Conclusão do programa, é preciso ter muito cuidado na hora de pegar dinheiro emprestado. Obrigado aos senhores pelas participações. Nós conversamos com o desembargador Anacleto Rodrigues, da 8ª Câmara Criminal do TJMG, e com o advogado Neges Rodarte, do Instituto de Ciências Penais. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência.